A paz do Senhor para todos. Nesse momento nós vamos orar, dar início à nossa 16ª aula da Eflat Fan. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor, nesta manhã de domingo, para nós darmos início à nossa 16ª aula, ó Deus, de liturgia. Que o Senhor venha tomar a frente, a direção, nos dando sabedoria, entendimento, discernimento, conhecimento, Senhor, para crescer na Tua graça. Queremos, ó Pai, te glorificar pela vida de cada um dos irmãos que tem participado e assistido cada aula. Abençoe os teus filhos, teu povo, a tua igreja, para que a Adfan seja um instrumento, uma bênção em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos dar continuidade à aula de liturgia. Nós paramos na bênção apostólica, lembrando que a bênção apostólica deve ser usada a Trindade. E quero também lembrar que eu vejo muita gente orar de uma maneira equivocada. Eu acho que eles acham que tem mais poder orar dessa forma. No final, ao invés deles falarem em nome de Jesus, eles oram assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo é para batismo nas águas. Não é para oração. Você não vê nenhuma parte da Bíblia mandando orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não vê nenhuma parte da Bíblia agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não vê nada. A única hora que é usada Pai, Filho e Espírito Santo é batismo nas águas e é usado na bênção apostólica. Oração se termina em nome do Senhor Jesus Cristo. Acabou. Em nome de Jesus e acabou. Ou então as pessoas oram e falam que eu te peço e te agradeço em teu nome. Nome de quem, irmão? Tem que usar o nome de Jesus. Então, muita gente ora errado. E quando eles oram errado, aí eles terminam em nome do Pai e falam, não, em nome de Jesus. Tá? Então, existe denominações que têm essa mania, costume, mas não tem nada na Bíblia. Você nunca lê na Bíblia, falando assim, expulsem demônios em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Orem doentes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não vê nada disso. Aí eu fico pensando que ou é mania, ou é que a pessoa faltou o dia do ensino, ou a pessoa pensa que tem mais poder, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se você quer orar direito e fazer a coisa correta, é em nome do Senhor Jesus, tá bom? E a bênção apostólica, ela fala justamente isso. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Eu também vejo gente dando bênção apostólica errado. Ele fala que a graça do Senhor seja com todos, né? Então, nós temos que entender e fazer a coisa correta conforme o ensino da Bíblia Sagrada, tá bom? E hoje nós vamos falar do círculo de oração. O círculo de oração, ele foi criado pelas Assembleias de Deus. A primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo foi a Celina Albuquerque, né? Lá em Belém do Pará. Para quem quer conhecer, é só pegar aquele livro História das Assembleias de Deus. Se não me engano, ele está ali na biblioteca da igreja, esse livro, tem a foto dela. E foi a Assembleia de Deus que iniciou o círculo de oração. O nome já fala, círculo de oração. Eu vejo muita gente fazer do círculo de oração culto público, como se fosse um culto igual daquele que se dá oportunidade para as pessoas ficarem cantando. O círculo de oração, que nós entendemos, ele inicia da seguinte forma, independente do horário. Tá? As pessoas começam não de joelho dobrado orando. Eles iniciam cantando primeiro os hinos da harpa cristã, aqueles que utilizam o hino da harpa cristã. Os que não utilizam o hino da harpa cristã, eles começam louvando também. Logo após esse momento dos hinos, faz-se a leitura devocional normal. Após a leitura devocional, quando nós fazemos os pedidos de orações, tá? Abre-se até oportunidade para o plenário, quem quer pedir oração. Na mesa de oração, que fica à frente, uma mesa. Para que se coloca a mesa? Duas coisas. Antigamente, as mulheres, elas não sentavam no altar, né? Hoje, muita coisa mudou. Tem altar que ninguém senta, né? Só fica lá o músico ou só quem vai pregar. Tem lugares que só os homens sentam também.
tem lugares que é só o pastor que senta, tem lugares que é todos os obreiros que sentam. Então, como não tinha acesso ao altar, foi-se criado uma mesa para as mulheres. E por que se coloca aquele pano enorme na mesa? Porque as mulheres, devido a elas estarem de vestido ou de saia e sentar-se, então aquele pano da mesa protege também as mulheres quando vão sentar, né, ali das suas pernas. E na mesa se coloca uma cesta ou uma caixinha, conforme o desejo de cada um, para as pessoas botarem seus pedidos de oração. Alguns lugares colocam também fotos de familiares. Alguns outros botam até chave, né, representando a sua casa. E a Bíblia, a harpa cristã, tá? E normalmente, dependendo do horário, as pessoas que vão para o ciclo de oração, elas vão até em jejum, para poder estar jejuando naquele dia. A maioria dos ciclos de oração acontece pela manhã, mas tem ciclo de oração que acontece à noite, tem ciclo de oração que acontece à tarde. Ele não tem um horário pré-fixado. Após isso, os pedidos ali, a mesa arrumada, tá? Dobra-se os joelhos. A equipe da mesa ela é formada pela presidente do ciclo de oração, ou líder, a segunda líder, e pode-se colocar a terceira, independente se está lotado ou vazio. Para quê? Para ajudar na oração. Tá? Aí tem a secretária, que fica sentado ao lado. Essa secretária ela fica o tempo todo escrevendo o que está acontecendo no ciclo de oração. Por que tem uma secretária no ciclo de oração? Porque quando foi criado o ciclo de oração, até hoje, quando ele é pela manhã, normalmente, né, o pastor, o dirigente, ele está trabalhando. E ele gostaria muito de saber o que está acontecendo na ausência dele, naquele culto ali ao qual ele dirige. Ele é o dirigente da igreja. Então ela anota o horário que inicia, ela anota os hinos que foram cantados, ela anota a leitura bíblica, ela anota a hora que dobrar os joelhos. Exemplo, né, dobramos os joelhos às 9h30. Naquele momento que se dobra os joelhos, vai se orando as irmãs que estão ali na mesa de oração, tá? Seja a líder, a segunda ou a terceira, tá bom? E, dependendo do horário, até a secretária ora também, tá? Após isso, se elas oraram, se o ciclo de oração é de 9 às 11, 2 horas de ciclo de oração, né? Elas oraram aí mais ou menos de 9h30 até umas 10h20 ou até umas 10h15. Aí levanta-se do joelho, cantando um hino bem pequenininho, as pessoas sentam, tá bom? E logo após aquilo ali, faz-se também um pedido de ofertas. Toda a mesa de oração, ela tem que também ter uma tesoureira da oração, que é aquela pessoa que presta conta do momento ofertório. E isso é importante o dirigente saber como que anda a arrecadação das ofertas para poder estar com a igreja aberta também por 2 horas. Porque falando na área administrativa, abriu a igreja, começa a ter gasto. É luz que acende, é ventilador, é o som, é o ar-condicionado. Alguns só ligam o bebedouro na hora que abre a igreja, né? E o banheiro que é utilizado. Depois vai se gastar para limpar aquele momento ali que tem que varrer, passar produto de limpeza. Então, por isso que se tira ofertas no ciclo de oração. Tirou a oferta, chama-se alguém para cantar, naquele momento da oferta, tá? Coloca-se o povo de pé, faz-se uma oração para ouvir a mensagem. Quem for, seja um homem ou seja uma mulher, não tem problema nenhum. A pessoa acabou de pregar, faz o apelo também, se vê se tem alguém afastado ou que não é cristão no ciclo de oração. Depois disso, a pessoa, ao devolver o microfone, né, a mesa, a líder pega o microfone, ela pede para o pessoal ficar de pé e faz a oração da cesta. Apresenta os pedidos, apresenta as chaves, as fotos, o que for que estiver ali na mesa. Acabando aquela oração ali, da mesa, ela faz-se a pergunta se alguém teve alguma visão ou revelação durante aquele momento de oração. Se ninguém teve, se alguém teve,
ela tem que discernir muito bem para que não venha se perder na mesa de oração. Acabou, faz os agradecimentos, depois que entregou as revelações, faz os anúncios da igreja, convida o povo para estar no culto da igreja, faz a oração final. Se tiver algum presbítero, pastor, evangelista ou dirigente de congregação, que pode ser missionário ou missionária, dá a bênção apostólica, entrega o jejum e acabou o culto. É fácil ou é difícil? Né? Depende de quem está assistindo essa aula. Viu? É só você fazer passo a passo e o ciclo de oração vai funcionar tranquilamente. E a liturgia do ciclo de oração é dessa forma das Assembleias de Deus. Agora, é claro, tem lugar que as irmãs, elas não cantam, elas já chegam dobrando o joelho, ora 10, 15 minutinhos, aí depois canta os louvores e toma oportunidade. Ouve todo mundo do plenário, só falta ouvir o porteiro e a porta ficar vazia. Aí escuta a pregação e muitas vezes o culto que era para acabar 11 horas da manhã, acaba meio-dia sem necessidade. Porque quer ouvir todo mundo dentro do plenário, não orou, o nome é ciclo de oração, virou ciclo de oportunidade e acabou. Então o ciclo de oração é como se fosse a coluna da igreja. O ciclo de oração, ele é a base, porque os homens, por ter motivo de trabalho, não tinham essa oportunidade. Mas, pastor, o ciclo de oração, ele só é dirigido por mulheres? Não. Por exemplo, eu já fiquei sabendo que na Assembleia de Deus do Recife tem um ciclo de oração dirigido por homens à noite. É a mesa formada por homens. Então, não importa, pode também ser dirigido por jovens. Como eu disse, mulheres, porque nós estamos falando de 113 anos atrás, que a Assembleia de Deus foi colocada aqui no Brasil, foi feita a fundação dela, e os costumes de 113 anos atrás não são os costumes de hoje. As mulheres não tinham costume de trabalhar. Hoje, muitas mulheres trabalham, né, estudam, tá? Então, ele pode ser diversificado a mesa entre mulheres, jovens e anciã também, ali naquela mesa de oração. Tá bom? E a secretária anota tudo, inclusive o valor da oferta arrecadada. Tá? Foi chamada a irmã ou irmão fulano para cantar, cantou o hino tal, tirada a oferta, valor tal, tá? Houve revelação, o irmão fulano entregou a revelação assim, 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 e faz até o final com a bênção apostólica se houve. Tá bom? Faz isso e vocês vão ver que o ciclo de oração, as pessoas virão sabendo que que vão para lá ou virão para a igreja para orar e nada mais. Tem gente que vai para a ciclo de oração preparado para cantar. Tem gente que vai para a ciclo de oração preparado para dar testemunho. Tem gente que vai para a ciclo de oração preparado para dar uma palavra. E não é nada disso. Tá? Então, o que nós ensinamos é isso. Agora, se fazem diferente, eles estão fazendo diferente daquilo que eles acham que deve ser feito. A tradição e a raiz da liturgia do ciclo de oração é essa. Tem também, em alguns lugares, um grupo chamado Alvorada. Alvorada, anota aí que também é prova, tá, secretária? Prova da Alvorada. Alvorada, o nome já fala, alvorada, amanhecer, bem cedo. Algumas igrejas nossas têm igual a matriz. Como é que funciona a alvorada, pastor? A alvorada, ela foi criada por nós com a intenção de ter pessoas orando todos os dias na igreja. A alvorada foi criada com a intenção de ter pessoas orando todos os dias na igreja. E como é que ela funciona? Ela funciona com as pessoas vindo para a igreja para chegar, dobrar os joelhos e orar por 1 hora. Nada mais. Chegou, dobra-se o joelho, orou, ao levantar faz só uma leitura bíblica,
Retira-se também a oferta na alvorada, tá? Como eu falei, abrir igreja tem gasto. Retira-se uma oferta e anota tudo no caderno também, alvorada. Muita gente não tem feito as suas anotações de alvorada. A única pessoa fiel à alvorada dessa igreja matriz, ela já descansa no Senhor, foi a missionária Jacira. Ela anotava tudo, todos os dias. Ela pode acontecer que horas? 6 da manhã às 7. 7 às 8. Ou, no máximo, de 8 às 9. Porque o nome é alvorada, tá? E logo após isso, também se teve alguma visão, revelação, anota no caderno. Então não esqueça, alvorada foi feito e criado para ter pelo menos 1 hora de oração diário na igreja. E isso de domingo a domingo. Domingo a domingo. Algumas igrejas, como a Matriz, ela foi criada a oração de domingo, sem ser alvorada, chamada oração para obreiros e obreiras, que é para que todos os obreiros e obreiras que trabalham tenham uma chance e uma oportunidade de orar, pelo menos no domingo, na casa do Senhor, já que eles não têm oportunidade de orar meio de semana na igreja. Então, por exemplo, a Matriz, Manguariba, eu não sei, se eu não me engano, São Paulo, não sei se ainda tem ou teve, também alvorada diariamente, o povo orando pela manhã. Quem está me assistindo, como é que se escala? Só existe uma líder. Pode botar até duas, porque a pessoa ela pode ter alguma dificuldade, algum problema, tiver que sair ou viajar, sair de férias, passear, né? Ou acontecer algum imprevisto, então a segunda pessoa para auxiliar, tá? Essa alvorada, ela tendo essa líder para poder administrar essa 1 hora de clamor. Pode ter em qualquer lugar, pode ter em qualquer congregação, pode ter. Pastor, e se nós quisermos colocar a oração à tarde ou à noite? Aí você pode até deixar como nome alvorada e escrever tarde. Ou botar alvorada e escrever noite. Existem lugares que chamam-se culto matutino. Matutino, tá? Algumas igrejas, eu já participei desse culto matutino, mais precisamente na igreja batista. Eles chamam de matutino, mas eles fazem normalmente só aos domingos ou uma vez ao mês, tá bom? Então, pode-se criar. É importante orar. A maior igreja do mundo, da Coreia do Sul, tá? Do saudoso pastor Paul ou David Yong-Soo, um dos segredos das maiores igrejas da Coreia, para quem não sabe, as maiores igrejas do mundo de denominações, seja Assembleia de Deus, Metodista, Presbiteriana, estão na Coreia. O segredo deles é a oração diária. Lá eles oram antes do povo sair para trabalhar. Um dos pastores que esteve lá foi o pastor Hernando Dias Lopes. Ele foi lá para conhecer essas igrejas. E ele disse que foi convidado a participar da oração da manhã. E ele acordou pela madrugada perguntando, nossa, será que vai alguém? E ele disse que quando chegou na igreja, já tinha no lado de fora, a igreja muito grande, vários irmãos com colete de estacionamento já, para organizar os carros que estavam chegando. Já estava a igreja aberta e já estava aquela multidão de joelhos dobrados. Eles oram por 1 hora certinho, se eu não me engano é de 5 às 6 da manhã ou de 4 às 5 da manhã. Termina, já sai cada um para o seu trabalho. Não fica conversando, batendo papo na porta da igreja, sai. Também lá, eles criaram um monte particular da igreja, para quem quer orar e jejuar. E fizeram várias entradas na montanha, tipo cavernas, para pessoas que querem jejuar 7 dias, 10 dias. Tem até o topo, que é 40 dias. Eu conheço pastores que já jejuaram 40 dias várias vezes. Um deles é o pastor Luciano Subirá. Eu leio o livro deles, já vi ele pregar, tá? Ele começou aos poucos, mas quando ele vai jejuar muito tempo,
ele tem um acompanhamento médico. Todos os dias o médico vai lá, mede a pressão dele, vê como é que ele está, né? Recolhe um pouquinho de sangue para ver como é que está o sangue também. Quando o médico sente que tem alguma coisa que não pode, fala, olha, você vai ter que tomar essa água com esse negócio aqui dentro, né? E ele faz o jejum com o líquido, água. Algumas vezes ele bota um pouco de limão para ajudar, né, que é alcalino, ou algum tipo de uma folha, né, de algum tipo de folha na água para poder manter o corpo dele estável. Então, orar é a chave da vitória. As nossas igrejas, como vocês aprenderam, todos os cultos devem ser iniciados com orações. Como eu falei, o bom é pelo menos uns 15 minutos de orações. E, se possível, quem não tem problema no joelho, nos ossos, né, dobrar os joelhos. Quem tem, ora sentado em pé, né, ora até deitado, mas ore ligado com Deus, atento para que a sua oração seja recebida. Gostaram da história da Assembleia de Deus? Né? É assim que funciona a circulação. E o caderno, tá? Quem toma conta do caderno tem que ter carinho com o caderno. Ali está a história da igreja. Quando termina esses cadernos, eu não jogo fora. Eu guardo no arquivo morto. Por exemplo, eu tenho guardado aqui, na matriz, na sala de arquivos, a nossa primeira ata, de 1989. A ata da fundação dessa igreja. Eu tenho aqui a assinatura dos primeiros membros dessa igreja. Eu tenho a assinatura deles, direitinho, ali a numeração. Está tudo guardadinho. Quando a pessoa faz o cadastro da igreja, eu não jogo fora a ficha quando ele pede carta. A ficha dele fica guardada. Porque se um dia ele voltar, eu não dou o número novo para ele. Ele volta a ter o número antigo dele. Para que não venha ter ficha dupla e ninguém venha falar assim, nossa, essa igreja em 35 anos já tiveram, exemplo, 2.000 membros. Só que se eu botar de novo outra ficha daquele irmão, eu não tenho 2.000, eu tenho 1999, entendeu? Por isso que se mantém a mesma numeração daquela pessoa. Fato esse agora, nós estamos recebendo inclusive um presbítero lá na sede, que ele já foi da nossa igreja aqui alguns anos atrás. A numeração dele vai ser a mesma. Tá? Então, guardem, tá? Para quem, inclusive, quer aprender, escuta de novo. E para quem vai fazer prova, aprendam. Prova da alvorada. Prova do ciclo de oração. Tem que estar tudo por escrito ali. Tá bom? Para que você venha tirar a sua nota máxima e eu venha entender que você aprendeu. Aí eu te pergunto, é importante fazer a EFLADFAM? Os obreiros que vêm de outras igrejas, né, que vêm de outros ministérios, dificilmente as outras igrejas, não vou falar todas, têm esse tipo de instrução, esse tipo de aula para as pessoas. Tá bom? Muito bem. Segunda aula, chamado de vigílias. Por exemplo, as Assembleias de Deus e algumas igrejas, no passado, faziam muitas vigílias. Eu, quando era jovem, né, eu era solteiro, o auge nosso era dia de sexta ou sábado, procurar vigílias. Era muitas igrejas fazendo vigílias. Aí saiu aquele monte de jovens, né, andando pela rua, ó, vai ter vigília na igreja tal. Opa, vamos embora. Aí aquele monte de jovem para lá, para passar a noite toda orando, irmão. Então era uma geração bem diferente, essa do passado. Nós chegávamos lá, né, naquela época, como era proibido ter bateria, e era também proibido usar guitarra, ainda mais com pedaleira. Quando levaram a primeira pedaleira, que fazia... Nossa, irmão, você é do demônio, irmão. Negócio, que som é esse? Era um problema sério esse negócio de pedaleira. Né? Hoje em dia tem mais de 500 assim no pé do cara. Né? Então, as vigílias, como é que elas funcionavam? Era divulgado para tudo que era lugar as vigílias, se mandava cartas para as pessoas virem para a vigília também, cartas de convite, tá?
Hoje as cartas de convite vão pelo celular, né? Manda pelo WhatsApp agora os cartazes. A gente gostava mais da carta. Por quê? Entregava pessoalmente e a pessoa confirmava até na hora. Ó, vamos estar lá. Quem é que vai? Ó, vai o grupo tal. Ah, tá bom. O WhatsApp a pessoa vê, mas não fala nada alguns. Aí você nem sabe se ele vem. Então a prática das cartas de papel, que levava-se na igreja, existia inclusive um grupo para entregar de carta, era o entregador de cartas. Exemplo, ó, o irmão A e o irmão B vão entregar cartas do departamento. Fazia aquele monte de carta, pegava aquele monte de envelope, dava na mão deles e eles saíam igual o correio, pelas igrejas. Alguns esperavam o culto funcionar para entregar no horário de culto. Procurava quem era o líder de jovens, quem era o líder das irmãs, dos homens, dava a carta na mão e a pessoa, na hora, respondia. Tá? Então, as vigílias funcionavam dessa forma. Normalmente, elas começavam ou 10 horas ou 11 horas da noite. Tá? 10 ou 11 horas da noite. Começava com, normalmente, meia porta, ou com a porta fechada e o porteiro do lado de fora, ou a porta aberta, dependendo do lugar, e o porteiro também na porta da igreja, de pé ali, durante a vigília. E era como porteiro a noite toda. Ele era o porteiro da noite. Né? Começava a ser do mesmo jeito, igual um culto normal. Só que ao invés de dobrar o joelho no início, cantavam-se os hinos da harpa. Fazia-se leitura devocional e já fazia a primeira dobrada de joelho. Né? Alguns perguntavam se o pessoal tinha pedidos e já ia para o joelho. Só que nessa de dobrar joelho, não é oração de 15 minutos, era vigília. Orava, ia embora. Fulano, e toma o microfone na mão dos irmãos. E toma o microfone. Por exemplo, nós já tivemos vigília aqui de orar, acredite ou não, sem levantar do joelho, 4 horas de joelhos dobrados. De levantar, jovem, né? De levantar, fazer, eita, que agora o joelho travou, hein? A gente tinha marca do joelho de chão. Nossos joelhos tinham marcas. Era tipo uma casca de quem malha, né? Nossos joelhos tinham marcas. E eu orava. Algumas igrejas, né? Elas paravam na metade para oferecer um lanche para os irmãos. Algumas só davam no final. Só que o lanche era assim. Parava-se na metade. Aí o dirigente falava assim, Pai do Senhor, nós vamos parar, vai ter um lanche. Primeiro, as irmãs. Os homens não iam, não. Aí levantava as irmãs todinho. Por que, pastor, que levantava as irmãs? Porque era madrugada. Os pastores tinham muita preocupação de madrugada ficar homem e mulher batendo papo, né, durante o lanche. A gente se preocupava com tudo, irmão. Aí as irmãs iam. Aí lá, e enquanto isso, ficavam os irmãos na igreja batendo papo. Né? Acabava as irmãs de lanchar e ia voltando. Aí falava, liberado o lanche para os homens. Aí levantava aqueles irmãos, tudo, ia lá, tomava café e tal. Voltava, cantava-se louvores, podia estar até uma oportunidade, né? Dependendo se tivesse um grupo, joelho de novo. Nessa madrugada, buscava-se batismo com o Espírito Santo, chamava-se à frente, as pessoas batizavam com o Espírito Santo, chamava também para milagre e cura, e tinha pregação também. E acabou a vigília. Né? Com a bênção apostólica, se sobrava lanche da madrugada, falava, irmão, quem quiser ainda mais um cafezinho, um lanche, tem ali no final. Normalmente as vigílias, elas iam até ou 5 da manhã ou 6 da manhã, quando o dia estava amanhecendo. Dificilmente as vigílias acabavam ainda no escuro, porque os irmãos iam para casa. Então a gente tinha essa preocupação de liberar os irmãos ainda quando o dia está amanhecendo. Tá? E também se tirava oferta. Noite toda a igreja aberta, tirava-se oferta também. Os obreiros tinham que vir de gravata, não podia vir assim, tá? Tinha que estar direitinho, os instrumentos estavam funcionando, ninguém perturbava que tinha barulho de igreja, vizinho não reclamava de nada, podia-se ter, até em alguns lugares, algum vizinho perturbado, né? Que ia lá falar, a gente não dava muita confiança não. Tá bom. Né? Então,
as nossas vigílias eram dessa forma. Hoje, eu nem faço muita vigília por alguns motivos. Primeiro, a violência. Nem corpo mais se vela a noite toda. Agora, o corpo chega pela manhã, 3 horas de fúnebre, né? Ou 2 horas, dependendo do cemitério se estiver muito cheio. Então, o que alguns fazem hoje é muitas mini-vigílias, tá? E o que é mini-vigília? Normalmente começa às 9 ou 10 da noite, termina meia-noite. Aí ali na mini-vigília também tem oração, louvores, palavra e por aí vai. Então, com isso, hoje, eu fico vendo os cartazes. Eles inventaram um negócio chamado Dá uma Palavra. Esse de Dá uma Palavra é 10, 15 a 20 minutos de alguém ficar falando, né? Algumas vezes parece que está disputando entre eles quem dá uma palavra que o povo dá mais lugar. Aí vira uma disputa. E depois, aí tem lá 20 pessoas dando uma palavra, 30 para cantar. Alguns que dão a palavra, Pai do Senhor, estou indo, já fiz minha parte. Alguns que cantam, Pai do Senhor, acabei de cantar, estou indo embora. Para mim, isso não é vigília, isso não é mini vigília, isso para mim é apenas um culto normal, que as pessoas vão lá e estão tendo suas oportunidades. Não oram, né? Fica-se no celular hoje, fica-se trocadilho de olhares. Naquela época nossa, os obreiros ficavam atentos a tudo, olhando todo mundo, se estava conversando, não podia. O temor era muito grande, tá bom? Então, guarde-se bem como é que se funciona as vigílias. Hoje eu prefiro mais ir para monte. Se eu fizer uma mini vigília, ela vai funcionar de que maneira? Ou 9 ou 10 horas da noite, vai se cantar os hinos, vai se fazer leitura devocional, eu vou para o joelho. E vou orar. Até faltar o período para tirar a oferta e trazer a pregação. Acabou. Não vai ter gente cantando muito, nada disso. Tá? Normalmente, hoje, se nós fizermos vigília assim, ou mini vigília, só vem quem gosta de orar mesmo. Vai ficar vazia. As mini vigílias do povo hoje, que lotam, e eles começam 9, terminam 1 da manhã, até 2, é porque teve muita gente cantando, muita gente falando, pregando, e lota mesmo ali, bateção de papo, cantina vendendo lá fora, e o povo falando, né? E por aí vai. Então, hoje eu prefiro mais um monte, ou campanha de oração na igreja, 7 dias de oração, 15 dias de oração, 21 dias da vitória, 30 dias de oração, né? Que aí no final você tem pelo menos aí de 1 hora ou até 2 horas de oração. Fiz muita campanha nessa igreja que eu estou dando aula hoje, a Matriz, desse jeito, de orar 2 horas. Eu acho que alguém já participou de orações aqui, que eu mesmo pego o microfone e vou embora. Agora, por que eu tenho a prática da oração? Porque a minha base foi oração. Eu cresci orando. Então, não tem problema nenhum de orar 2 horas, ou até mais. Né? Algumas vezes, eu falo assim, eu vou deixar alguns orar no início, que eu sei que eles vão orar pouco, depois eu termino a oração. Mas fiz muita campanha de oração. Inclusive, nós até compramos um genuflexório, né? Que a idade vai passando, o joelho vai cansando, que a gente dobra o joelho, né? Num local que inclusive ele tem para dobrar o joelho direitinho, com espuma, e aonde você apoia o braço e bota o microfone para orar. Para quem vai orar 1, 2, 3, 4 horas, é excelente, porque o teu corpo físico cansa. E o que vai fazer ouvir a tua oração não é o teu sacrifício, é o teu clamor de fé. Se fosse sacrifício, Jesus não precisava sacrificar por nós, tá bom? Então, a gente até fala, vou sacrificar. Mas você está sacrificando o teu corpo naquilo ali que você não está acostumado, tá bom? Então, pergunto, vigília, é fácil de fazer? É. Você chegou, botou o porteiro, fechou a porta, ou deixa a porta aberta ou meia porta, dependendo do bairro que você mora, do lugar, cantou o sino da harpa, fez a leitura devocional, vê se tem alguns pedidos e vai para o joelho. E ora até a garganta do povo secar.
Levantou do joelho, dá-se a oportunidade, tira-se a oferta, a pregação, dependendo quantas horas foram, acabou a pregação, acabou a vigília, tá bom? Alvorada, mesma coisa, tá? Abriu a igreja, fecha a porta da igreja, que você não tem muita gente participando, ora-se perto até da porta, porque pode chegar alguém para chamar, ou você pode até convidar alguém para ficar na porta se quiser, e vai orar. Levanta, tira uma oferta se tiver alguém, faz a leitura da palavra e acabou. Tá bom? Muito bem. Monte. Na minha época de jovem, mais jovem, adolescente, propriamente dito, adolescente, os pastores não gostavam que a gente ia para monte. Ele falava assim, monte é lugar de cabrito. Você é cabrito? Não. Então, monte é cabrito. Você não é cabrito? Para quem não pensa isso, as Assembleias de Deus, alguns pastores da antiga ainda proíbem para monte. Tá? Porque não existia autorização para monte, eles não gostavam de monte. Eles achavam desnecessário. Eles aprenderam com os nossos patriarcas da igreja que lugar de orar é na igreja. Se você não honra a igreja e valoriza a igreja, como é que você quer para orar para monte? Esse era o ensino. Ninguém vai orar em monte. Era igual fazer ar livre à noite. Quem fazia ar livre à noite? Ar livre se faz de dia. Não vai fazer ar livre à noite também, não. Era proibido também. Então, os montes daquela época eram proibidos. Tá? Na minha adolescência, eu nunca fui para monte. 15 anos, 13, 14. Eu fui conhecer monte já com os meus 19 anos de idade. Você quer saber? Foi quando eu cheguei aqui na Rua Ana. A igreja aqui tinha costume de monte. Eu falei, já aqui vai para monte. E eu nunca tinha ido em monte. Eu nem sabia o que era monte. O que se fazia no monte. E normalmente quem vai a primeira vez, e eu ia para a mata de Tinguá, era uma escuridão. A gente vai até com medo. Meu Deus do céu, o que a gente vai orar aqui no escuro? Nunca soube. Só que aí depois que eu fui para monte, eu vi que era muito bom e tal, aquele negócio todo. Então, já são mais de 30 anos indo para monte. Até hoje eu não deixo para monte. Mais de 30 anos. Vários tipos de montes que você quer saber. Tá? Eu já parei em estrada, viajando para ir para monte. Subir monte, vou no monte. E orar e consagrar. Quais são os cuidados do monte? Tá? Primeira coisa, você tem que conhecer o monte. Ou alguém que vai te levar nesse lugar, conhecer o lugar e a região. Quando alguém falar assim, vamos no monte das Oliveiras. Aonde? É lá no bairro tal. Você já foi? Não. E como é que você está falando que a gente vai? É fácil. Não. Não vai. Não vá. É perigoso se perder, ainda mais se for mata. Eu já tive problemas com isso, que daqui a pouco eu vou falar. Primeiro você tem que conhecer. Como é que o pastor o senhor faz quando vai para monte, que não conhece? Eu marco com alguém para me levar de dia. Para depois levar o povo. Eu vou lá e olho, ando tudo. Aqui tem um buraco, tem a trilha. Ali tem uma ribanceira. Ali tem uma pedra, o pessoal pode tropeçar. Tem essa árvore aqui que dá para marcar para não se perder de noite. Vai anotando negócio de monte aí, irmão. Né? E vai embora. O arraial, tem arraial aqui, não tem? Ok, legal. Aí sim, aí eu levo as pessoas para o monte. Ao chegar no monte, se for homens e mulheres, você tem que ficar atento. Porque o monte, dependendo da noite, se não tiver lua e nem estrela, é uma escuridão que não vê um palmo na tua frente. Então você tem que, como líder de monte, separar homem de mulher. Até hoje eu faço isso. As irmãs oram lá. Os irmãos oram cá. E o líder, orar de olho aberto também, ficar atento com qualquer movimento do monte. O que é que esse irmão está levantando? Eu pergunto, vai onde? Vou ali que eu vou fazer a minha necessidade. A pessoa apertada. Aí eu falo também onde ele vai fazer,
Ali não vai não, que tem gente que ora ali, rapaz. A pessoa vai orar com a cara, vai botar o rosto no chão, no chão no mijo. Vai para lá onde tem só mato. Ninguém ora no meio do mato, não. Então, separou as pessoas. Tá? A subida do monte se faz um concerto. Chegou no monte, reúne todo mundo no pé do monte e pergunta: alguém quer se consertar? O que quer se consertar? Pedir perdão por alguma coisa que ele fez naquele dia. Já aconteceu de pedidos de perdão, eu depois falar assim: ó, dia tal a gente conversa no gabinete. Que a pessoa, não adianta chegar lá e falar assim: eu quero pedir perdão aos irmãos se eu fiz alguma coisa. Eu falo: isso não é pedido de perdão. Não vem com esse negócio para cá, não. Eu falo na frente de todo mundo. Você tem que falar o que você fez. Ah, eu quero pedir perdão aos irmãos que hoje eu xinguei palavrão. A igreja perdoa? Perdoado, amém. Depois você conversa comigo. Entendeu? Quero pedir perdão à minha esposa. Aí eu falo: pede perdão para ela, não é para mim. Você não fez nada comigo. Esposa, você perdoa seu marido? Tá perdoado, amor. Tá perdoado. Tá bom? É feito pedido de perdão dessa forma. Se o problema que o irmão fez é de disciplina, por isso que tem gabinete pastoral depois. Se é o dirigente da igreja, também. Se é alguém que é líder de departamento, e não é o dirigente da igreja, o líder, ele tem por obrigação falar assim: irmão, vou conversar com o pastor, com o dirigente, esse problema que você passou, tá? Mas o irmão está perdoado, tá? Fica tranquilo. Mas passa a situação, tá? E as testemunhas que vão estar lá, mais de 2, 3 pessoas, né? Então, fez o pedido de perdão? Fez. Sobe. Pergunta, fala os pedidos que tem para orar. Fala tudo que tem para orar, tá? E divide os grupos. E vai deixando o povo orar. Você foi para monte. Lá eu não canto. Muito difícil cantar. Muito difícil levar instrumento. Eu vou para monte para orar. Eu não vou para o monte para cantar. Pode até ter monte para louvar. Ó, o monte hoje é para quem quer ficar cantando a noite toda. Tá bom. Tá? Aí, depois disso, que as pessoas acabam de orar, tá? Pergunta se alguém teve alguma revelação. Pode também orar para bater com o Espírito Santo. Pode orar também para cura divina. Agradece, ora e na saída do monte faz uma oração agradecendo e vai embora. Não se tem pregação, não se tem leitura devocional, não se retira oferta, não tem nada disso. O que acontece no monte, fica no monte. Não se leva nada para casa. Alguns montes, as brasas acendem. O que é brasa acender? Folhas, gravetos e árvores. Elas acendem igual essas luzes de LED. Igualzinho, tá? Aí alguém fala: ah, mas é da natureza. Não é não. Só acende onde você ora. Se fosse da natureza, era para a mata toda estar acesa. E tem gente que não acende nada. A gente costuma, não fala que é regra, falar assim: todo mundo está aceso, menos você. Você está bem? Você está bem com Deus? Né? Então, já aconteceu, irmãos, de eu orar, esses olhos aqui, ó, eu já vi uma árvore inteira acesa. Árvore de 7 metros de altura. E o pessoal botar a mão para você, a idolatria. Gente querer levar galho para casa. Eu vou falar o nome, que não tem problema. Uma vez o David Cerqueira, marido da saudosa Denise Cerqueira, e o David Cerqueira também é saudoso, a gente era muito amigo. Ele queria conhecer o negócio de acender. Aí ele foi para o monte, aí acendeu. Aí ele levou uns galinhos escondidos no bolso, né? E levou para casa. Aí ele chamou a Denise, fechou a porta do quarto, escureceram tudo, botou lá o galinho apagado, começaram a orar. E ele falou: caramba, na época eu era presidente de mocidade. Josia, você acredita que os galhos acenderam? Rapaz, mesmo, é? Mas, ó, eu aprendi que mistério de monte fica no monte. Ele é mesmo, é? É, mas acendeu. Deus abençoou e fez acender. Então acontece de acender galhos, árvores, pedra. Acontece também de água, se tiver águas próximo, ela ficar brilhando.
é a presença do Senhor. Em monte aparece anjo e aparece demônio. Eu já vi anjos, mas já vi demônios. Demônio brabo. Brabo. Tá? Eu gosto de orar sozinho. Eu deixo o povo e vou orar sozinho. Dependendo do monte, eu boto pessoas sozinhas e fico perto. Eles não sabem onde eu estou, porque eu oro de boca fechada. E fico ouvindo eles. O cuidado meu é saber o que eles estão orando. Pastor de ovelha é assim. Eu fico olhando e fico orando, tá? Ali. Então aconteceu uma vez, não esqueça como se fosse hoje, na mata de Tinguá, lá, ouvi gritos. A primeira vez que aconteceu isso, eu ouvi um grito. O grito é assim: Eu falei, hein? Tem alguém gritando aí na mata. Só que aquele grito foi se aproximando. E eu estava sozinho. Eu falei, ó os cabelinhos do braço. Eu falei, não, é o demônio, varão. Aqui eu disse, é o demônio. Aí eu comecei a orar na marcha. E orei, aí comecei a orar de voz alta, né? O demônio ouvir mesmo. Aí foi gritando, Rapaz, eu estava orando embaixo de uma árvore. Quando eu tô orando o poder de Deus, daqui a pouco o grito na minha cabeça assim, ó. Eu olhei perante esse Deus vivo, desse tamanho. Cabelo para trás, vermelho. E o pé dele virado ao contrário. Aí eu comecei a repreender. Quando eu repreendi, no nome de Jesus, ele foi gritando e pulando, e indo embora. Aí eu fiquei aqui na cabeça, que negócio é esse? Que demônio é esse? Que demônio é esse que eu vi nessa mata? Aí eu, muito curioso, eu fui aonde? Na internet. Figura assim, 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 o que é? Aí a internet falou, Curupira. Aí eu falei, quem é o Curupira? Aí estava lá, rei das matas. O que o Curupira faz? Como que ele faz? Ele fica gritando no meio da mata. Ah, foi ele que apareceu. Entendeu? Aí daquele dia em diante, eu falava com os irmãos, irmão, se acontecer de ouvir uns gritos, é o demônio.